Querido Dico, preste muita atenção. Quando sua família se mudar de Três Corações, não esqueça as meias de sua mãe. Você é pequeno, apenas 5 anos de idade, mas não se esqueça das meias. Se você esquecer, sua vida será muito diferente. Você e sua família se mudarão para Bauru, por causa do seu pai. Você verá, ele vai jogar pelo Bauru Atlético Clube. Em Bauru, sua família terá uma casa muito simples. Você e seu irmão vão dividir a mesma cama. Nem sempre será confortável, mas, por causa disso, vocês dois serão grandes amigos a vida inteira. Na frente de casa, não tem grama, apenas areia e poeira. Este será o seu primeiro campo de futebol. Alguns muito maiores virão no futuro. Te falarei sobre eles mais tarde, mas agora, na frente da casa é o seu estádio. Você e seus amigos cortarão alguns bambus e farão as traves do campinho. Você não tem dinheiro para comprar uma bola de verdade. É por isso que você não pode esquecer as meias. Porque sua família tem pouquíssimo dinheiro para o sustento. Então, você fará sua bola de futebol colocando o jornal velho dentro dessas meias. Continue jogando bola, Dico. A bola nem sempre ficará perfeitamente redonda, mas já tá ótimo. Você e seus amigos passarão muitas horas jogando do lado de fora de casa e eles te chamarão de menino descalço, porque você não tem condições de ter um par de chuteiras também. Você irá aprender muito rápido a driblar as poças de lama. O maior perigo na areia é a água e as poças serão os primeiros zagueiros a te marcar. Nesse momento, eu peço que você pare um pouco de ler a carta e vá se desculpar com sua mãe, porque você roubou diversos pares de meia dela ao longo dos anos. Ah, sua mãe. Ela é uma mulher muito forte. Enquanto descrevo isso, Dico, a Dona Celeste, sua mãe, já está com quase 100 anos de idade. Até hoje, quando você a visita, ela brinca com você, dizendo que quando você está na casa dela, devemos conversar sobre o que ela quer. Ela sempre foi a chefe da nossa casa. Quando o papai ficava fora por causa do futebol, é ela quem tomava conta do dinheiro para ter certeza que você, seu irmão e sua irmã tivessem livros e sapatos limpos. Ela ensinará a você importantes lições na vida, mas tem uma lição que você lembrará por muito tempo. É uma lição sobre sua vizinha, aquela que tem uma árvore e mangueira. Certo dia, você leva uma manga para casa. Sua mãe pergunta: Dico, onde você conseguiu essa manga? Ah, mãe, peguei ali na Dona Maria, do outro lado da rua. Mas você pediu pra ela? Claro que sim, mãe. E Dico, isso é mentira. Ela disse: tá bom, Dico, vamos lá na Dona Maria perguntar se é verdade então. Às vezes, você é um menino mau. Quando você ficar mais velho, vai se lembrar disso e sentir muita vergonha. Mas isso é a mais importante lição que sua mãe lhe dará. Não é sobre mangas, Edson. É sobre respeitar as outras pessoas. Agora, vamos falar sobre seu pai. Muitas vezes, ele vai assistir você jogar com seus amigos. Você fará 1, 2, 3 e às vezes até 4 gols. Mas seu pai não ficará feliz por causa dos gols. Ele lhe dirá que você precisará jogar melhor na próxima vez. O quê? Você não vai entender. E ele vai dizer: não. O que eu digo é que você precisa aprender outras coisas. Você tem muitas habilidades em campo, mas não é só marcar gols. Este é um importante conselho do seu pai. Lembre-se sempre disso. Quando sua vida mudar mais tarde, ele lhe dará o mesmo conselho, mesmo você usando a camisa 10 do Santos. É verdade, Dico. Você será um jogador profissional. Fique calmo. Te falarei disso mais tarde. Depois desse jogo, que seu pai assistiu, ele vai te dizer: você deu 3 passes errados. Por quê? Mas pai, a gente ganhou de 4-1. E ele te dirá de novo: dá pra melhorar mais. Você consegue melhorar ainda mais. Você verá em seu pai um homem muito competitivo. Uma vez, ele fez 5 gols de cabeça em apenas um jogo. Isso é um recorde. Quando você marcar seu 1000º gol no Maracanã e o mundo inteiro estará assistindo você nesse momento, esse é um presente de Deus. O clima do estádio será uma grande parte. Não importa o time que as presentes torçam, você receberá um troféu. Terá muitos e muitos fotógrafos. Esse será um marco histórico no futebol. Durante as comemorações, você sentirá seu pai sussurrar no seu ouvido: eu fiz 5 gols de cabeça em um jogo só. E você? Vocês dois vão cair na gargalhada. Seu pai é um homem muito especial. Ele é a única razão pela qual você decidiu ser jogador de futebol. Mesmo quando a carreira dele acabar precocemente por causa de uma grave contusão, você sempre vai considerar ele como o melhor e sempre vai querer jogar e ser tão bom quanto seu pai. Você nunca marcará 5 gols de cabeça em um só jogo, mas você fará tantos gols, 1283 para ser exato, que seu nome será conhecido no mundo inteiro como Pelé. Pelé? Quem é Pelé? Seu nome é Edson, em homenagem ao inventor americano Thomas Edison, e seu apelido é Dico. Eu sei que você será muito orgulhoso no nome que carrega, mas acredite, você não gostará muito de Pelé no início. Então, tinha um goleiro no time do Bauru. O nome dele era Bilé. Um dia, você disse para os seus amigos na escola: vocês viram a defesa que o Pelé fez ontem? Eles riram muito de você e falaram: mas o nome dele é Bilé, não é Pelé. Por causa disso, eles começaram a te chamar do Pelé e isso te deixou muito puto.
Um dia, você saiu no braço com um deles e você acabou suspenso por 2 dias da escola. Quando sua mãe soube disso, ai, pobre garoto, a surra foi corretiva. Desse dia em diante, você será Pelé para sempre. Mas nunca se esqueça do menino chamado Edson. Sempre lembre-se daquele menino no seu coração e na sua mente. Quando você completar 13 anos, você jogará futebol mais sério. Isso será o começo de algo incrível na sua vida. Você começará a treinar com o time juvenil do Bauru, time do seu pai. E lá também será seu primeiro emprego, limpar as chuteiras do time profissional. Eles te darão 1 ou 2 moedas por cada par de chuteiras que você limpar. Não é muito dinheiro, mas já é o suficiente para comprar uma bola de verdade. Chega de meias! Você jogará muito bem no seu time juvenil. Um senhor chamado Valdemar de Brito, então, entrará na sua vida. Ele é uma pessoa muito importante para você começar sua carreira no Santos. Depois de te assistir jogar, ele lhe dirá: Pelé, eu acredito que você pode ser um grande jogador profissional, mas nunca acredite que você é o melhor. Nunca acredite que você é o deus do futebol. Se você ganhar dinheiro, guarde para o futuro. Não fique comprando cigarros, nem muitos doces ou bebidas. Seja sempre esse menino de Bauru. Lembre-se muito bem dessas palavras, porque você será um jogador profissional muito cedo, com apenas 15 anos. Claro, você ainda é só um menino. Quando você entrar no vestiário do Santos pela primeira vez, verá seus companheiros calçando as chuteiras e você ficará maravilhado com essa cena. Eles são homens adultos, mas aí você olha no seu armário e lá está o número 10 pendurado. E você pensa: meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E essa memória estará com você para sempre. Então o diretor do Santos dirá: vem aqui, Pelé, coloca essa camisa do Santos para uma fotografia. Tem um monte de flash de luz. E você é tão magrinho e a camisa fica tão larga em você. Mas o diretor diz: depois de amanhã, essa foto estará em todos os jornais. Você diz pro seu pai: eu tirei uma foto vestindo a camisa 10 do Santos. E eu acho que eles gostam de mim aqui. Sim, você ainda é o pequeno menino de Bauru. Deixa eu te contar uma coisa engraçada. Santos é bem longe da sua casa. Você precisa pegar um trem de Bauru até São Paulo, que dura 5 horas, e depois ainda pega um ônibus de mais 2 horas até Santos. Enquanto você viaja, leia bastante, Edson. Não durma somente. Um dia, o ônibus chega a Santos. Você espera encontrar com seu pai. Aí você espera, até ficar entediado. Então você resolve andar até a praia. A água é tão limpa, então você resolve beber um gole. Meu Deus! Maior gosto de sal. Você cospe tudo e pensa: mas o que tem de errado com essa água? Colocaram veneno nela? Você vai rir disso um dia, eu te prometo. Veja, em Bauru, você nunca verá a praia, a areia, o oceano. Mas em Santos, tem um lindo oceano azul. E essa será a primeira vez que você verá a praia. Nunca beba a água do mar, digo. O campo do Santos é muito mais confortável para jogar do que o de Bauru. E você defenderá o Santos por quase 2 décadas. E durante esse tempo, você receberá diversas propostas do Milan, Real Madrid, Barcelona, Inter de Milão e muitos outros times do mundo inteiro. Isso será incrível, mas preste atenção nas minhas palavras. Não aceite essas propostas. Eu digo de novo, não aceite essas propostas. Você terá muitas oportunidades na sua vida além disso, eu te garanto. Por qual razão deixar Santos? O Peixe é o time do seu coração. Você e seus companheiros farão o Santos um dos melhores times, não só do Brasil e da América do Sul, mas do mundo inteiro. Vocês ganharão muitos títulos juntos e até cessarão uma guerra civil no Congo, apenas porque o povo assista a vocês jogarem. Você terá experiências fantásticas com o Santos e ainda estará sempre perto da sua família. Então eu te pergunto, por que deixar o Santos? Você também defenderá a seleção de seu país e é uma honra incrível para você. Quando você tiver apenas 17 anos, você viajará de avião para a Suécia para defender o Brasil na Copa do Mundo de 1958. Muitas coisas são diferentes na Suécia. Para você ter noção, ter rádio a pilha. A gente não tem isso no Brasil ainda. Um dia, os jogadores do time vão ao shopping e seu amigo Garrincha vai ouvir uma voz estranha vinda do rádio. E no rádio as pessoas estão falando sueco. O Garrincha fala: Pelé, por que você está ouvindo esse rádio aí? E você fala: isso é incrível, eu vou comprar um pra mim. E ele: não, tá louco, Pelé, não compra esse rádio não, você nunca vai entender essas vozes no rádio. O Garrincha não sabia que o sinal de rádio mudava de acordo com o lugar onde você estava. Você vai cair na gargalhada, e então o Garrincha finalmente vai entender. Mas quando você viajar com o Brasil, terá outra surpresa, e isso te deixará triste. Você acredita que todo mundo sabe sobre o Brasil? Mas a essa altura, as pessoas pensam que o Brasil é parte da Argentina. Você fica triste com isso, mas não se preocupe. Depois da final da Copa de 58, todo mundo vai saber onde é o Brasil. Eles verão vocês jogarem. Você usando aquela camisa 10, erguendo o troféu. É verdade. Este será o primeiro de 3 troféus de Copa do Mundo para você. Após o apito final em 58, você vai cair no gramado.
Até hoje, esse momento é muito difícil de explicar. A emoção simplesmente toma conta do corpo. Quando seus companheiros tentam te levantar, você chora, chora e chora. Você sempre chora, Dico. Em vários momentos da sua vida, você cai no choro. Vencer as Copas do Mundo não é somente um sonho para você, é um sonho para o seu país. E vencer a Copa do Mundo com apenas 17 anos? Você é tão jovem, o mais jovem campeão da história da Copa do Mundo. Agradeça a Deus por essa conquista, porque você não será jovem para sempre. Em 1970, você chorou de novo na final da Copa do Mundo, mas são lágrimas diferentes, lágrimas mais doídas e difíceis emocionalmente. Você pede ajuda a Deus. Você nunca perdeu uma final de Copa do Mundo defendendo seu país. O que está acontecendo? Eu não vou te explicar. Algumas coisas não precisam de explicação, mesmo daqui do futuro. Quando sua carreira com o Santos e com a seleção acaba, você recebe uma chance para jogar nos Estados Unidos, em Nova York, para defender um time chamado Cosmos. Quando essa oportunidade aparecer, agarre. Isso é muito importante para o desenvolvimento do futebol nos Estados Unidos. Antes de te deixar com seus pensamentos, Dico, eu quero conversar sobre um lindo momento. Você verá coisas espetaculares durante sua carreira. Quando você correr e olhar a torcida após marcar um gol, você verá as pessoas chorarem de alegria. Esses momentos te mostrarão o quanto você é importante para as pessoas. Mas terá um momento em especial que você lembrará sempre. Em 1968, você jogando uma partida na Colômbia. Durante o jogo, seu amigo Coutinho e um jogador colombiano começam a brigar. Vários jogadores irão tentar apartar a briga. Finalmente, quando as coisas se acalmarem, o juiz vai te dar um cartão vermelho. E você dirá, não, eu só tentei separar a briga. Mas mesmo assim, o juiz te mandará para fora, porque ele confundiu você e o Coutinho. E acredite, isso acontecia sempre. Contrariado, você deixa o gramado e caminha para o vestiário. Quando você tira as chuteiras, você começa a ouvir um barulho. A torcida tá gritando alguma coisa. De repente, seu técnico entra correndo no vestiário falando, Pelé, pelo amor de Deus, volta pro campo, você tem que voltar. E aí você diz, como? Eu levei vermelho, eu não posso. E ele completa, você não tá entendendo, coloca as chuteiras de novo. A torcida tá exigindo que você volte. O juiz vai se complicar se você não voltar. É a primeira e única vez que você verá algo acontecendo assim. A torcida colombiana viu o erro do árbitro e exigiu cantando que você voltasse ao jogo. O juiz que cometeu o erro foi substituído por outro juiz. Nunca no futebol um jogador foi expulso e exigido que voltasse ao jogo. Você verá, a torcida tem uma verdadeira paixão pelo jogo bonito. Não importa o adversário. Quando você volta ao gramado, o estádio vai abaixo. São momentos como esse que mostram o quão amado você é. Viu? Você tem uma vida maravilhosa. Agradeça a Deus e cuide da sua família. Vocês precisam cuidar uns dos outros. Mas há uma outra coisa pela qual orar todas as noites. E é bem difícil de explicar. No Brasil as pessoas são lindas. Temos uma comida maravilhosa, música, cultura. Mas temos muitos problemas, crime e muita pobreza. Sim, Dico, enquanto te escrevo isso, seu país continua sofrendo. Peça a Deus, ajude o Brasil. Há tantas crianças no Brasil jogando futebol que não têm oportunidades, crianças que não têm chance de ter uma bola de verdade, crianças que precisam roubar mangas. E isso é triste, Dico. O futebol não poderá dar a todos as chances que deu a você. Qual é o seu momento mágico, Dico? É quando você nasce, porque você tem uma família única, que te ama e que te ensina. E é por isso que mesmo conhecendo o mundo inteiro, você será bem-vindo onde quer que vá. As pessoas do mundo te darão amor e muito mais do que você merece. Você tentará sempre retribuir o carinho, mas continue sendo aquele menino de Bauru. Lembre-se disso, Dico. Lembre-se dessas 3 palavras: honestidade, paciência e respeito. Então, Dico, continue jogando bola.